Quiz C++, questão 221. De acordo com o padrão C++, qual é a saída deste programa? Então é um programa que tem um struct C, que tem apenas um membro chamado i, que é do tipo referência de inteiro. E na main ele declara dois números inteiros, um x e um y, sendo que o x igual a 1 e o y igual a 2. E depois ele declara uma struct do tipo C, chamada C minúsculo, e passa para ela o x como parâmetro de inicialização. Nesse ponto aqui ele está instanciando o construtor implícito dela, afinal não tem nenhum construtor definido aqui que receba um inteiro. Depois que foi passado o x para esse C minúsculo, ele passa para o membro i o valor y para ela. E por último ele imprime na tela nessa ordem o x, depois o y, depois o i pertencente ao C. Então qual que é a saída deste programa? Ele vai imprimir 3 vezes, né? Essa questão aqui é sobre como vai ser interpretado a conversão implícita aqui, porque a gente sabe que os construtores implícitos eles podem ser usados para definir valores de membros sem que você defina aquele construtor e explicite que aquele construtor atribua um certo valor a um membro interno da classe ou da struct no caso. Então, como não tem nenhum construtor que recebe um inteiro aqui, ele já vai assumir, como essa estrutura tem apenas um membro i, que é do tipo referência de inteiro, ele vai assumir que o que está sendo passado aqui é uma referência do x, ou seja, o i vai passar a valer então uma referência para o x. Então, logo depois disso, a referência para o x ela recebe o valor de y, que é 2. Portanto, o i vai valer 2, mas também o x também vai valer 2, porque como o x ele está sendo referenciado pelo i e o i foi alterado aqui, então ele trocou o valor de i, que depois referenciou o x, que antes valia 1 e passa a valer 2. Então depois quando ele vai imprimir o x, ele imprime um 2 aqui. Quando ele imprime o y, ele também imprime um 2, porque o valor dele não foi modificado. E por último, ele imprime o c de i, que também vale 2. Certo? Então se a gente passar isso aqui para o VS Code, mostrar o que seria algo equivalente ao que foi declarado aqui, é como se, esse aqui é o código, né, da questão 221, é como se a mesma coisa de eu passar uma conversão de referência de inteiro aqui para o x, que daria na mesma. Ou então é a mesma coisa também que se eu tivesse aqui dentro um construtor de C que recebesse uma referência de inteiro, chamado por exemplo, sei lá, i também, pode ser i, e que atribuísse o valor de i passado como parâmetro como o i interno. Isso aqui seriam duas coisas equivalentes ao que está acontecendo lá. Então se eu compilar esse programa com essas modificações, a saída também é 222. Agora se eu ao invés disso eu tivesse, por exemplo, lá dentro, não uma referência de um inteiro, mas apenas um inteiro mesmo, e fizesse a mesma coisa e executasse, seria impresso 1 no x. Por quê? Porque agora o i não é mais uma referência para o x. Quando ele passa aqui, o que ele implicitamente constrói é a conversão apenas de inteiro para inteiro, ou seja, não é mais uma referência. O i passa a ser uma variável independente que não referencia o x, e por isso que quando ele imprime o x aqui, ele ainda vale 1. Então essa é a questão de hoje. Muito obrigado e até mais.